Vamos conversar com elas, eu quero cumprimentá-las e beijá-las. Tudo bem? Tudo Doutora, bem, obrigada boa por ter vindo. tarde. Sumaia do céu. Quanto tempo? Faz quantos anos que a gente não se vê? Faz tempo. Eu tô pra te Mas falar o que que é faz bom mais de sempre 10. retorna, né? É Eu já tô há 20 linda. anos no caminho, então Menina, você era morena, agora você tá loura. a gente vai ficando Ela com os se brancos, rendeu, né? A gente Ela se disfarça, né? Gente, hoje é o Dia Nacional, né, de Conscientização, Combate ao Diabetes. Queria que a gente falasse um pouquinho, doutora, existem tipos, na verdade, de diabetes, né? Queria que você me falasse que tipos que tem. Exatamente. Então, gente, né, acho que a definição de diabetes, né, todo mundo sabe, é uma elevação dos níveis de açúcar no sangue, Ok. né? E a gente tem basicamente, né, dois tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 1, né? Que é aquele diabetes que ocorre mais em crianças, em adolescentes, que ele não está relacionado à obesidade, em que o pâncreas ele para abruptamente de produzir insulina, né? E o tratamento já é iniciado com insulina. Tá. E existe o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente na nossa população, cerca de 90% dos casos, que é o diabetes relacionado à obesidade, sedentarismo, erros alimentares, apesar de carregar também um forte fator genético associado. Uma predisposição Uma genética, por predisposição. exemplo, se eu tenho um pai, mãe, avós que tiveram esse tipo de diabetes, eu posso ter também. Exatamente, né? Então, os indivíduos, eles são geneticamente predispostos, têm um histórico, geralmente, já na família, e quando expostos no ambiente que a gente vive hoje, que a gente costuma chamar de um ambiente obesogênico, o paciente, ele tem a tendência a desenvolver essa doença. Daí é que entra a nutricionista, Exatamente. né? Sumaia, você atende muitos pacientes com diabetes? Muito, muito. Principalmente o tipo 2. Tipo 2 vem crescendo demais. A gente estava conversando ali, né? Isso. E hoje a gente tem muito fator ambiental que a gente estava discutindo até, porque hoje o uso do plástico, de substâncias químicas, os metais pesados, eles estão cada vez mais presentes na nossa alimentação. Isso causa um desequilíbrio ali no receptor do hormônio, da enzima que vai se conectar e fazer o processo, o metabolismo de glicose, todo aquele processo acontecer de uma forma adequada. Então, atrapalha. Atrapalha piorando um quadro que a gente chama de resistência à insulina, que é o quadro do diabético tipo 2, né? O diabético tipo 2 é o paciente que é resistente à insulina em um grau que ele começa a comprometer esse metabolismo de glicose. Gente, diabetes é coisa séria. É muito e a gente séria. Tem que se cuidar. Você tem dúvidas? Quer mandar alguma pergunta aqui pra mim? Pode mandar 43 99952 0380, telefone no vídeo pra você. Manda, tira sua dúvida. Você sofre de diabetes tipo 1, tipo 2, não tem problema. A gente tá com uma equipe aqui de peso, de sucesso pra poder tirar suas dúvidas, endocrinologista e nutricionista também, que já vai passar uma dietinha pra você, tá bom? Doutora, a gente tá vendo aqui na tela, fazendo a medição. Isso é muito comum para quem tem o diabetes tipo 1? Sim, o diabetes tipo 1, né, como ele exige a necessidade de uma aplicação de insulina em múltiplas doses durante o dia, né, e ele está mais sujeito ao que a gente chama de variabilidade glicêmica, que é quando os níveis de glicose no sangue, né, eles sobem, caem, é necessário fazer o que a gente chama de uma automonitorização, que é o quê? A medida da glicemia capilar, né, o paciente pega a pontinha do dedo, apesar da gente chamar a ponta de dedo, é melhor que ele fure, inclusive aqui na pontinha do ladinho do dedo para doer menos, né? Porque dói, né? Dá uma dorzinha. Dá uma dorzinha. Né? E aqui do ladinho do dedo dói menos. Então ele afere a glicemia capilar e ele consegue ver os níveis de açúcar no sangue. Ok. Mas o diabetes tipo 2 também pode fazer essa Pode aferição. fazer. Tá, quem precisa fazer aquela aplicação é sempre o tipo 1? Ou o Não tipo 2 também? necessariamente, não necessariamente. O tipo 1, já nas fases iniciais, ele precisa da aplicação de insulina, né? Mas o tipo 2, de muitos anos, em que o pâncreas ele já sofreu o que a gente chama de uma falência e não responde mais às medicações por via oral, pode ser necessário associar o tratamento com insulina, que é uma possibilidade desse paciente viver com saúde. Eu sempre gosto de enfatizar isso para o paciente. Gente, precisar de insulina não quer dizer que é o fim da linha. Na verdade, é uma possibilidade de ele ter uma vida plena. Ok. Desde que ele associe esse tratamento com as doses adequadas e uma alimentação condizente com o tratamento que ele está fazendo. Esse é o ponto principal. Olha como a alimentação é importante, gente. Não importa o tipo de diabetes que a gente estiver falando. A alimentação é importante para tudo. A gente fala aqui, qualidade de vida. Ah, eu tô com um problema, não sei, na pontinha do dedo, no cabelo, no olho.
a alimentação, uma vida saudável. Vida não saudável. É? Manda mensagem pra gente. Você tem dúvidas? 43 999520380. Já tem mensagem de telespectador? Coloca aí no WhatsApp pra gente. Vamos ver a mensagem de telespectador. Olha só. Boa tarde, Sara. Eu como muito doce. Eu posso ter diabetes? Manda beijo, sou sua fã. Tenho filho. Minha avó tinha diabetes. Ele pode ter também? Quem que é ela? Pra gente poder mandar beijos pra ela. Depois passa o nome dela pra mim, tá bom? E aí? Pode. Pode? Né? Então, assim, é uma espectadora que diz que tem um histórico, né, na família já de diabetes. Tá. E um fator de risco que é um consumo de doces, né? Um agravante, né? né? Um agravante, exatamente. A gente não tem como usar apenas esses fatores, né, para dizer se, né, se pode ter ou não, mas são fatores que a gente deve considerar. E lembrando que o diabetes, né, ele muitas vezes é assintomático no início. Muito assintomático. E aí, um que nem eu falei assim, agravante, porque você tem o gatilho, mas o gatilho genético, ele é como se fosse um interruptor. Você pode ter o gene, você pode ter, tua família inteira atrás teve diabetes, mas se você tiver um padrão ambiental, o que é ambiental? Eu tenho exercício, eu durmo bem, eu faço exercício, eu durmo bem, eu me alimento de uma forma adequada, o meu nível de estresse, porque todos esses são fatores que vão somando e prejudicando o processo. Então, eu tenho tudo isso bacana, eu consigo não desenvolver, não ativar esse gatilho genético. Então, genético não é destino. É uma predisposição. Por exemplo, um paciente que não tem genética e se alimenta assim com muito doce, ele pode vir a ter outros problemas, como até mesmo o diabético pode ter, que é uma esteatose hepática, gordura no fígado, obstrução de veia. Então, tem N outros problemas. Vir a ter uma hipertensão por excesso de açúcar no consumo, porque a hipertensão, ela não está relacionada diretamente ao sal. Eu tenho vários tipos de motivos de hipertensão, né, doutora? Sim. Então, eu posso ter hipertensão, inclusive, porque eu tenho um consumo de açúcar alto. Ai, ai, ai. E essa criançada comendo tudo errado. Eu já tô pensando no meu filho, mas come doce. Mas come se doce. deixar, gente, é bom, a gente gosta também. Só que tem que a consciência tem que vir junto. Ai, você mamãe, você papai, não é fácil, né? Não E sabe qual que é o pior de tudo? É que eles comem, a gente vai e come também. Quero agradecer a Mariana que mandou mensagem aqui pra gente. Tem outra telespectadora que tá mandando mensagem também. Coloca aí na tela, 43 999520380. Boa tarde, Sara. Mensagem da Érica. Eu nunca tive diabetes, mas agora eu estou gestante e eu estou com diabetes gestacional. Por que acontece isso? E como eu posso prevenir para não continuar depois do parto? Na verdade, o diabetes gestacional é outra coisa, né, doutora? É, exatamente. Então, para minha xará, né, a Érica, o diabetes gestacional, ele é um tipo de diabetes que também vem da resistência à insulina. Tá. Então, por exemplo, fatores de risco para ter diabetes gestacional, para desenvolver isso durante a gestação. A paciente que tem obesidade, que tem histórico na família de diabetes, paciente portadora de síndrome do ovário policístico, por exemplo, tá? Então, o que acontece? No momento da gestação, há um aumento da resistência à ação da insulina pelos hormônios liberados pela placenta. E aí, muitas vezes, se o paciente já tem essa predisposição, esse diabetes ele aflora na gestação. Tá? E é por isso que é importante fazer o pré-natal direitinho, né? Para fazer esse diagnóstico no momento correto, para não ter nenhum problema para o feto, né? E a paciente que teve diabetes gestacional, depois ela tem uma chance muito maior de se tornar diabética no futuro, mesmo que esse diabetes reverta. Por isso é importante além dos cuidados que a mãe mantém durante a gestação, manter esse acompanhamento no pós-parto e nos anos subsequentes. Porque, assim, geralmente na gestação a mulher, ela capricha, né? Porque ela quer proteger o bebê, ela tá motivada. Só que depois que o bebê nasce, é que vem o grande desafio ali também. Eu caprichei os 3 primeiros meses, depois eu comi o universo que estava na minha frente. Aí vem aquele fato do vou comer por 2, né? É em nutriente, tá, Sara? Achei que fosse Arnaldo's. Ai, gente, pior que foi. Tudo que tinha na vida eu comi. Na verdade, péssimo. não, péssimo. Péssimo. E péssimo por N. Hoje a gente sabe, hoje a gente fala, não vou entrar muito no assunto porque o foco não é esse, mas dos 1000 dias para preparar o organismo pré-gestação até 1000 dias pós-gestação, porque você, dependendo do que você come, você ativa mais, desenvolve mais, pontua mais alguns gatilhos metabólicos ruins para o bebê. Né? E a gente descobre a gestação geralmente com 8 meses, né? E até os 8 meses muita coisa acontece. Mas na diabetes a gente precisa cuidar ainda mais, porque o bebê pode ganhar muito peso, não ganhar tanto peso, isso complica outras coisas. Então tem que cuidar.
até os 3 meses de amamentação, pelo menos. Tá. Acho que eu não fiz muito certo, não. Ó, uma pergunta para cada antes da gente encerrar. Primeiro, diabetes tem cura? Hoje em dia, a gente sabe que apesar do diabetes ser uma doença crônica, se ele é diagnosticado de forma precoce, tá? Existe a possibilidade de cura, reversão com dieta e tratamento da obesidade. Tá. Claro que cada caso é individualizado, mas diabetes tem cura e para quem não tem cura, diabetes tem controle. Ótimo, perfeito. Doutora Sumaia, você mandou um cardápio pra Mandei gente? um cardápio. Vem cá, vou te levar ali, ó. Vem cá, vem cá. Vem comigo. Aonde? Quero que você mostre pra gente esse cardápio. Fala um pouquinho pra mim sobre esse cardápio. Quando a produção me pediu um cardápio Tá. para eu mostrar, fica muito complicado de passar, porque é muito individual. Já é individual em um paciente qualquer. Um paciente que vem buscar o nutricionista por manter a saúde. Mas quando a gente fala em diabetes, o processo é ainda mais complicado, porque depende do diabetes, quanto tempo ele tem esse diabetes, a idade. Então, tem uma avaliação geral que é feita no consultório. O princípio é nunca comer carboidrato sozinho. Esse é o principal, esse é o ponto foco, eu diria. Porque o carboidrato tem os bons e os ruins, mas não vamos falar de bom e ruim, mas tem os mais que viram açúcar mais rapidamente Ok. e os que viram açúcar de uma forma mais lenta. Ok. Independente, eles vão ter uma velocidade de comer um pãozinho integral ou não para virar açúcar de 30 minutos. Isso eleva a minha glicemia, pode elevar a minha insulina ou sobrecarregar meu pâncreas. Quando eu pego essa fruta, uma fruta também é fonte de carboidrato. Associa uma fibra como a chia, um kiwi a uma castanha, um arroz a uma carne, um pão, uma torradinha a um atunzinho ali. Não vai dar o pico glicêmico. Não vai dar a liberação rápida de açúcar e nem o pico glicêmico. Isso é então eu bom tenho um pra controle quem tem melhor. diabetes e pra quem tá tentando emagrecer também? Para quem quer emagrecer, para quem quer prevenir, para quem quer tratar. Aê, é padrão para gente! todo mundo. Olha o segredo. Eu deixei uma dieta geral onde em praticamente todas as refeições eu não deixo carboidrato sozinho. Ótimo. Né? E aí, focar no suco, tá, Sara? Porque o suco, às vezes, é a concentração. Por exemplo, suco de laranja vão 5 laranjas. Então, eu tenho o açúcar de 5 laranjas. Um copo de suco de uva, a gente estava comentando, né, doutora? Equivale a 3 colheres de sopa de açúcar em um copo de suco integral de uva. Ah, mas não tem adição. Não tem adição, mas a fruta tem muita frutose, que é açúcar. Então, aí eu complico o processo, minha glicemia sobe, a insulina sobe e descompensa o processo e aumenta a fome, tá? Sempre que a minha insulina sobe ou que a minha glicemia tem um pico, na queda, me dá uma compulsão alimentar por carboidrato. Entre uma fruta e um suco? Uma fruta sempre, se possível com casca e ou bagaço. Maravilhosa, vocês dois vão ter que voltar. Olha que assunto sério, gente. A gente precisa falar mais sobre diabetes. Queria agradecer. Ai, eu que obrigada. agradeço. Muito obrigada Érica pelo convite, Sumaia, adorei. que saudade que eu tava de você. Senta aqui, quem sabe a gente fofoca mais um pouco? Vamos. Senta aqui. Gente, que saudade que eu tava de vocês. Obrigada que vocês vieram. Isso é muito importante. Dia Nacional de Combate. Eu sei que é novembro que tem de novo, Dia Internacional. Dia 14 de novembro. 14 de novembro. Sara, quem que quiser tirar mais dúvida que não deu tempo, o meu Instagram é @NutriSumaia_Brandão. Ótimo, Pode ótimo. mandar que a gente responde. Tá lá no vídeo já, a gente também colocou da doutora. Obrigada, Ótimo, viu? obrigada. Voltem mais, tá combinado? Pode Intimadas, tá? Não é um convite, isso é uma intimação.